Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Mouse, escrito por Art Spiegelman. Se trata de uma graphic novel que relata a história de sobrevivência do pai de Art Spiegelman nos campos de concentração nazistas. Existem momentos que ele desenha os fatos que aconteceram na Segunda Guerra, tal como foram relatados pelo pai dele, e tem momentos em que ele está vivendo a vida atual dele com a namorada e o relacionamento que ele tem com o pai dele, que é bem complicado, e o pai dele se tornou uma pessoa muito difícil de se lidar, e toda vez que a história vem para um momento atual, mostra bem essa dificuldade de relação que ele tinha com o pai. Em se tratando de crueldades e fatos horríveis e chocantes que aconteceram com os judeus durante a guerra, eu acho que assim, se você viu 2 ou 3 bons filmes a respeito disso, se você leu 1 ou 2 livros muito bons a respeito disso, o que está aqui não tem tanta novidade. Mas houveram 2 coisas que me chamaram a atenção nessa história. E ele explica que o pai dele era de uma família muito rica na Polônia e que os sogros do pai dele eram milionários. E quando começa toda a perseguição e começa a dar tudo errado para os judeus, e eles começam a ter que se esconder e vender tudo que tem e perder as coisas, chega um momento crucial da história em que o sogro dele tenta de todas as maneiras ser poupado de uma coisa que está acontecendo, que aí você lê na história e fica sabendo o que é. Enfim, o que eu achei muito interessante é o momento que ele fala assim: ele era milionário e o dinheiro dele não salvou ele. E é esses momentos da vida assim que você tem pessoas que se matam para construir um império, para ter dinheiro, e existem coisas na realidade em que o dinheiro não vai resolver. E esse é um exemplo assim pungente. O Vladek, que é o nome do pai do Art, ele explica o tempo todo assim a forma como ele fez para sobreviver. Em vários momentos ele teve que ser criativo, ter iniciativa, ter jogo de cintura, saber lidar com as pessoas. E assim, o dinheiro não foi tudo. Inclusive em algum momento quando ele acaba sendo levado por Auschwitz, porque essa saga assim explica tudo o que ele passou, não só dentro dos campos de concentração, mas quando ele estava fora também, tentando se manter a salvo. E aí no momento que ele é levado para o campo de concentração, tudo que ele tem é tirado dele. Tudo. Ele tem um relógio de ouro escondido numa latinha de graxa que vai embora. Ele não fica com um alfinete do que estava com ele. E, quer dizer, o cara foi super rico, teve fábricas, viveu uma vida milionária, mas no momento em que ele foi levado para Auschwitz, acabou. Tudo aquilo ficou para trás, tudo aquilo foi tirado dele. E um outro momento que eu achei assim, eu acho que talvez o que mais chamou minha atenção nessa história é que existe uma hora que a história está narrando o tempo contemporâneo, e aí o Art já é um adulto, já está escrevendo a história do pai, e ele vai junto com a namorada e o pai para um supermercado, e no caminho a namorada dele resolve dar carona para um homem negro. E aí o Vladek fica louco da vida, ele não quer, ele é racista pra cacete. E fica reclamando em polonês o tempo todo que tem um negro dentro do carro. E aí depois que eles terminam de dar carona, o homem negro que recebe a carona agradece, deseja um ótimo dia pra todos, super simpático, e eles seguem em frente. A nora do Vladek vira pra ele e fala: como você é capaz de tratar outro ser humano assim depois de tudo que você passou em Auschwitz? Tudo que é narrado nessa história, tudo que dá errado na vida dele, assim, que o dinheiro não compra, o que ele teve que se virar para sobreviver, é tudo por causa de preconceito. É tudo por causa de uma determinada raça detentora do poder achar que é melhor do que o resto das pessoas e desumanizar toda uma categoria de pessoas. Então ela fica besta de ver como é que uma pessoa que é vítima desse preconceito consegue reproduzir esse preconceito contra outras pessoas. Eu não tenho resposta pra isso. Sério, eu não sei nem o que dizer. E ela ainda tenta explicar pra ele, e o cara é
irredutível, ele não quer saber, ele é racista e não tem como convencer ele do contrário. Lendo essa história aqui, falando de gente morta, doente, câmara de gás, criança sendo pisoteada, velhinho, é um horror. E o que mais me chocou, assim, no meio disso tudo, foi esse ato de uma pessoa que foi vítima de preconceito reproduzir esse preconceito. Uma coisa que prejudicou ela, assim, que acabou com a vida dela, ela reproduz contra outras pessoas. Se fala muito a respeito de Segunda Guerra Mundial. As pessoas não estão conseguindo superar e sempre existe bastante produção de conteúdo a respeito disso. E eu acho que é algo desagradável de se ler, mas é algo necessário. Enquanto a gente ainda, enquanto sociedade, desumaniza outras pessoas, esse tipo de coisa não pode parar de existir. E tem que continuar sendo compartilhado entre as pessoas, porque a gente acha que isso é algo que ficou para trás e que não vai se repetir, mas eu ainda vejo muitos discursos ignorantes e muita violência, muita agressividade entre as pessoas sem lógica.